Você sabia que o Rogério Ceni vai custar menos ao São Paulo do que Hernan Crespo? No vídeo de hoje do canal do Nicola, trago detalhes dessa história. Preciso contar sobre a entrevista de Maurício Gagliotti. O presidente do Palmeiras, enfim, se pronunciou, falou sobre Abel Ferreira, renovação de contrato de atletas, mudanças no elenco para o próximo ano. Bora falar também sobre o Flamengo, que precisa comprar urgentemente Andréas Pereira. Novidades importantes sobre o Atlético Mineiro, que já é dado como praticamente campeão pelos matemáticos quando o assunto é Brasileirão. Para fechar, precisamos conversar sobre a situação do Grêmio, que perdeu mais uma vez. William, meio atacante do Corinthians, sentiu nova lesão e pode virar um problema pro clássico contra o São Paulo, além das últimas, envolvendo vagas para a Copa do Mundo e outras coisas super importantes. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, muito bacana ter vocês por aqui. Antes de começar o vídeo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa quinta-feira começa assim que a bola parar de rolar para Brasil e Uruguai. Você é o meu convidado de honra, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo, não sem antes lembrar que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E nessa quinta-feira separei duas apostas bem interessantes para você lá na 1xBet. Para pegar o link é só usar o comentário fixo. Primeiro, São Paulo e Ceará, estreia de Rogério Ceni, partida marcada para as 19 horas no Morumbi. A vitória do São Paulo paga R$ 1,85 para cada real apostado. Em caso de empate, 3,44. Em caso de vitória do Ceará, R$ 4,64. Pouquinho mais tarde, às 9h30 da noite, tem Brasil e Uruguai, jogo das eliminatórias em Manaus. A vitória do Brasil paga R$ 1,53 para cada real apostado, o empate paga R$ 4,28, enquanto a vitória do Uruguai paga R$ 7,70. Sempre lembrando que usando o cupom Nicola você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito e o apostador iniciante que perder na 1xBet tem até $10 devolvidos pela casa. Bora começar o vídeo contando que o Londrina é o mais novo campeão paranaense na tarde dessa quarta-feira, depois de empate 1-1 no tempo normal com o FC Cascavel e vitória nos pênaltis por 6-5, o Londrina garantiu o seu quinto título paranaense que deveria ter terminado em abril, por conta da pandemia foi adiado e só foi terminar nesse dia 13 de outubro com um final feliz para o torcedor do Tubarão. Mudando de assunto e falando sobre a Copa do Brasil Sub-17, o Flamengo está na final, depois de fazer 7-3 no Palmeiras no jogo do Rio de Janeiro, em São Paulo nessa quarta-feira, fez 5-3 de novo no Verdão, placar agregado de 12-6 para o Flamengo, no jogo entre os dois grandes favoritos no Sub-17, deu o Flamengo rubro-negro. Agora espera o vencedor do confronto entre São Paulo e Atlético Mineiro, o jogo da volta. Está marcado para o dia 19 de outubro, na ida em Belo Horizonte, deu São Paulo. Para fechar esse giro de notícias, queria contar que já temos 3 seleções garantidas na próxima Copa do Mundo. O Catar como anfitrião, a Alemanha e a Dinamarca já garantiram vagas nas eliminatórias europeias. E a gente já tem 6 pré-candidatos a serem cabeças de chave na Copa do Mundo. Se eles se classificarem, serão cabeças de chave: a Bélgica, o Brasil, a França, a Itália, a Inglaterra e a Argentina. O Catar, como país sede, também vai ser cabeça de chave, ou seja, resta apenas uma vaga para um cabeça de chave, que vai ficar com a Espanha, que tem 1.688 pontos, ou com Portugal, 1.682 pontos, com o México, 1.673 pontos, ou com a Dinamarca, 1.669 pontos. Esses pontos fazem parte do ranking da FIFA. Bora falar agora sobre o momento trágico do Grêmio. Mesmo com a mudança de técnico, o tricolor perdeu para o Fortaleza por 1-0 na noite dessa quarta-feira no Castelão. O único gol da partida marcado por Iago Pikachu. O Grêmio completou seu 5º jogo sem vitória, segue na penúltima colocação do Brasileirão com 23 pontos ganhos. A sorte do tricolor gaúcho é que o Santos e o Bahia, que são concorrentes diretos contra o rebaixamento, também perderam na rodada, então a diferença não aumentou. Jogo que ficou marcado pela saída do Marcos Herrmann, vice-presidente de futebol. Ele decidiu abrir mão do cargo. Fortaleza que não vencia há 5 jogos em casa. E aí tem uma curiosidade: o Grêmio está se transformando no quebra-tabus. Falei sobre o Fortaleza, né? Eram 5 jogos sem vitória em casa, enfrentou o Grêmio, venceu. O Santos não vencia há 9 jogos.
pegou o Grêmio no final de semana e venceu. Já o Sport não fazia gols há 8 rodadas, pegou o Grêmio, marcou gol e ainda venceu. Antes de mudar de assunto, só contar que Wagner Mancini, técnico do América, foi consultado pelos dirigentes do Tricolor e pode se tornar o novo treinador nas próximas horas. Falando também sobre o outro lado, o Fortaleza com a vitória pulou para o 3º lugar na classificação geral, são 42 pontos conquistados em 26 rodadas, à frente do Red Bull Bragantino com 41 pontos e do Palmeiras com 40 pontos. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, que já é, para os matemáticos, o real candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Depois dessa rodada em que Atlético Mineiro e Flamengo venceram, somente os dois têm chances reais de título. Mas, por exemplo, para o Tristão Garcia, o Galo tem 90% de chances de se sagrar campeão, contra 10% do Flamengo. Todos os outros times já não têm mais qualquer possibilidade, segundo o Tristão Garcia, que é dono do site Infobola. Já para os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, a disputa segue entre os dois, embora outros clubes tenham pequenas chances percentuais. Para o pessoal da UFMG, a chance de o Atlético Mineiro ser campeão é nesse momento de 89,9% de chance, o Flamengo aparece com 9,7%, o Red Bull Bragantino tem 0,17% e outros clubes têm percentuais muito, mas muito pequenos. É legal contar que o Atlético conseguiu chegar a 90% de chances de título depois de mais uma vitória, 3-1 em cima do Santos de virada na noite dessa quarta-feira no Mineirão. O Raniel abriu o placar a favor do Santos e com 2 gols do Nacho em cobranças de pênalti e também com um gol de cabeça do Nathan Silva, o Atlético conseguiu a vitória importantíssima que fez com que o Galo chegasse a 56 pontos, são 11 de vantagem para o Flamengo. É bem verdade que o rubro-negro tem 2 jogos a menos e pode diminuir essa distância para 5 pontos. Só antes de mudar de assunto, é legal contar que o Atlético não contou com o Hulk nessa partida, ele sentiu um problema, um edema na coxa e assistiu ao jogo da tribuna, dos camarotes. Já o Santos, nesse momento, é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro e pode entrar na zona do rebaixamento em caso de vitória do Sport contra o Cuiabá na noite dessa quinta. Bora falar agora sobre o Corinthians, que venceu o Fluminense por 1-0 na noite dessa quarta-feira na Neoquímica Arena, o único gol do jogo, marcado por Gabriel Pereira aos 23 minutos do segundo tempo. O menino, cujo contrato termina em março do ano que vem, segue arrebentando e o Corinthians ainda não conseguiu estender esse vínculo, um enorme risco. Mas não é sobre o Gabriel Pereira que eu quero falar. Partida assistida por 11.892 pagantes, para um público total de 12.045 pessoas, viu o William sair machucado aos 7 minutos do primeiro tempo. O William, talvez a principal contratação do Corinthians e uma das maiores do futebol brasileiro, não tem conseguido jogar. Foi só a 5ª partida dele pelo Timão. Há 2 partidas atrás ele havia se contundido, havia sentido a coxa na partida contra o Bahia. Saiu no intervalo. Nem foi relacionado e não viajou para enfrentar o Sport em Recife. Estava voltando justamente agora contra o Fluminense e com 7 minutos voltou a sentir a coxa esquerda. Vai passar por exames médicos nessa quinta-feira, mas a imagem do William sentindo e saindo quase as lágrimas do estádio ou do gramado chamou bastante atenção. O departamento médico do Corinthians não quer se posicionar, pelo menos por enquanto, vai esperar pelo resultado dos exames. A alegação do Silvinho é de que ele havia passado por todos os testes e estava bem, e o Corinthians o colocou em campo porque tinha certeza que não haveria risco de contusão. O grande problema é que o William deve ficar de fora da próxima partida contra o São Paulo, marcada para segunda-feira no Morumbi, confronto em que o Timão também não terá o Fagner, que tomou o 3º cartão amarelo. Com a vitória contra o Fluminense, o Corinthians foi para 40 pontos ganhos. Nesse momento é o 6º colocado na classificação geral, mas tem a mesma pontuação que o Palmeiras. Só perde nos critérios de desempate. O Palmeiras tem 12 vitórias contra 10 vitórias corintianas. Antes de mudar de assunto, só contar sobre os números do Silvinho, bem ruins, mesmo com mais uma vitória. 28 jogos, 10 vitórias, 11 empates e 7 derrotas, aproveitamento de apenas 49% dos pontos. Quero falar agora sobre o Flamengo, mais especificamente sobre Andréas Pereira. Não sei como é que o Flamengo vai conseguir, mas o rubro-negro precisa de 20 milhões de euros ou 128 milhões de reais para comprar o mais rápido possível esse cracaço chamado Andréas Pereira. Não só pelo gol de falta, que quebrou um enorme tabu.
Só antes de explicar sobre o gol, contar que o Flamengo fez 3-1 em cima do Juventude na noite dessa quarta-feira, no Maracanã, segue vivo na disputa pelo título e graças ao Andréas Pereira, o Flamengo conseguiu quebrar um longo e incômodo jejum de marcação de gols de falta. Desde 10 de junho de 2018, numa partida contra o Paraná, que antes estava na primeira divisão e hoje caiu para a quarta divisão, pois saiba que naquele jogo havia sido marcado o último gol de falta pelo Flamengo, gol anotado pelo Diego Ribas. Nessa quarta-feira o Andréas Pereira marcou o terceiro gol do jogo e o primeiro gol de falta desde esse longo tabu, um golaço. Eu estava vendo nas redes sociais uma imagem de um torcedor que estava no Maracanã e ele mostra por trás do gol como a bola faz uma curva impressionante, enganando o goleiro do Juventude. Andréas Pereira, que além desse gol tem jogado muita bola, seja como volante, seja como meia, seja com menos liberdade, seja mais próximo à área adversária, o cara chuta demais, organiza o time, tem enorme capacidade e leitura de jogo, faz muitos desarmes, até separei alguns números das 11 primeiras partidas do Andréas Pereira pelo Flamengo, são 9 como titular. 3 gols, 1 assistência e aqui os números mais impressionantes. Dos 14 chutes a gol, 6 foram no alvo, na direção do gol, e 5 pararam na trave. Além do gol marcado de falta, ele ainda bate uma falta no segundo tempo, que bate no travessão. Um outro chute de fora da área também explodiu na trave. É um cara que está calibrando o pé e assim que não acertar a trave, certamente vai aumentar o seu número de gols. Para completar sobre o Andréas Pereira, 17 desarmes e 55 bolas roubadas desde que estreou pelo rubro-negro. Esse valor de 20 milhões de euros de fato chama atenção. Foi a cláusula estabelecida como opção de compra no contrato de empréstimo junto ao Manchester United. O Andréas Pereira está emprestado até junho de 2022 e certamente vai se tornar um problema para o rubro-negro porque é muito bom jogador, um cara completamente diferente. Antes de mudar de assunto, só contar que o Thiago Maia, outro jogador para a posição, também está emprestado pelo Lille da França até a metade do ano que vem. Só que o Thiago bem mais barato do que o Andréas Pereira, a opção da compra dele é de 6 milhões e meio de euros por 50% dos direitos econômicos. E a última do Flamengo, o Pedro saiu sentindo o joelho. O Flamengo ainda não tem uma projeção, um diagnóstico a respeito da contusão, vai passar por exames ao longo dessa quinta-feira, mas o Pedro, autor de um gol e de uma assistência linda para o gol do Kennedy, pode virar mais uma baixa rubro-negra para a reta final da temporada. Bora falar agora sobre Rogério Ceni, novo técnico do São Paulo. Quero contar todos os bastidores da chegada do Ceni e da saída do Crespo. Vamos começar pela ordem cronológica. O Crespo foi demitido pelo São Paulo no meio da tarde dessa quarta-feira. E a decisão foi tomada depois que o São Paulo diagnosticou ou percebeu que o Crespo perdeu o vestiário. Um dos motivos que levaram o São Paulo a essa conclusão foi a entrevista que o empresário do Benítez deu a mim nessa quarta-feira. Eu publiquei, contei todos os detalhes num vídeo. São Paulo também havia feito uma meta de pontos para que o Crespo conseguisse até a partida contra o Ceará. Ainda que vencesse o Ceará nessa quinta-feira, o Crespo não conseguiria bater essa meta. E diante desse cenário, de poucos resultados, de uma relação ruim no vestiário, o seu auxiliar técnico, o seu preparador físico, Alejandro Kohan, tinha problema com vários jogadores, a diretoria do São Paulo decidiu demitir o Crespo e seus 5 auxiliares, vai ter de arcar com 4 milhões e 100 mil reais de multa rescisória. Rogério Ceni já havia sido contatado antes da demissão do Crespo. E quando o Rogério sinalizou que aceitaria a proposta, o São Paulo demitiu o argentino e já oficializou horas depois o Rogério Ceni, que inclusive já deu treino na noite dessa quarta-feira. Ele reestreia pelo São Paulo nessa quinta às 19 horas contra o Ceará. O Rogério terá contrato até dezembro de 2022 e chega ao lado de 3 auxiliares. Os auxiliares dele são o Nelson Simões e o Charles Zembert, que são auxiliares técnicos, além do preparador físico Danilo Augusto. E o Rogério e esses 3 vão custar menos do que o São Paulo desembolsava com o Crespo e seus 5 auxiliares. A cúpula, a comitiva de argentinos, custava ao São Paulo por mês R$1 milhão. O número certo da nova comissão do São Paulo ainda não me foi passado, mas é inferior a esse valor de R$1 milhão. Algo na casa de 800 a 850 mil reais por mês. O dinheiro é pago para o Rogério, que distribui para os outros 3 funcionários. O valor da multa rescisória também ainda não foi revelado. Estou muito atrás dessa história. Vale a lembrança de que na última passagem do Rogério Ceni pelo Morumbi, ele teve direito a 5 milhões de reais por ter sido dispensado. Ah, mais uma curiosidade. O processo de acerto entre São Paulo e Ceni foi tão rápido que ainda nem deu tempo dele assinar esse contrato. Isso pode ocorrer ao longo da quinta-feira.
Para completar, é importante contar que essa história de que o Muricy Ramalho está deixando o tricolor é mentira. O Muricy, inclusive, dias antes, aconselhou o presidente do São Paulo, Júlio Casares, a demitir o Crespo quando ele percebeu que o técnico argentino havia perdido o vestiário. Última coisa, Rogério Ceni não volta ao Morumbi como unanimidade. Muitos torcedores do São Paulo ainda irritados com algumas declarações que ele deu enquanto técnico do Flamengo. Qual a sua opinião a respeito da volta do Ceni? Usa o espaço para comentários para opinar. Quero fechar o vídeo falando sobre o Palmeiras e o presidente Maurício Gagliotti enfim se pronunciou em meio a uma crise feia do Verdão. São 7 jogos sem vitória, é a pior sequência de resultados desde o início da era Crefisa em 2015. O presidente Maurício Gagliotti deu algumas entrevistas ao longo da quarta-feira e explicou, por exemplo, a respeito do futuro de Abel Ferreira. A frase mais importante sobre esse assunto é a seguinte: enquanto eu for o presidente do Palmeiras, o Abel é o treinador do Palmeiras. Então está completamente descartada a demissão do técnico português, até porque ele tem vínculo até dezembro de 2022 e a multa rescisória é de 2,5 milhões de euros. O Maurício Gagliotti certamente não vai querer assumir o ônus de uma multa tão alta. Até porque também tem jogo importante na final da Libertadores em 27 de novembro. O presidente Maurício Gagliotti foi perguntado sobre mudanças no elenco. O que a diretoria está fazendo nesse momento? Ele respondeu o seguinte: com a mudança de gestão, o planejamento já se iniciou. Algumas definições serão feitas em dezembro, de jogadores que ficam, de renovações, de reforços. Temos tratado, temos falado. Como estou deixando o clube, encerrando o ciclo em dezembro, isso precisa ser feito a 4 mãos com a próxima gestão. É importante contextualizar que a Leila Pereira, candidata à única presidência do Palmeiras, ainda será submetida ao voto dos sócios no dia 20 de novembro e vai tomar posse em 15 de dezembro. A eleição ocorre uma semana antes da final da Libertadores e a Leila assume de vez o Palmeiras a partir do dia 15 de dezembro, bem depois da decisão contra o Flamengo na Libertadores da América. Contei para vocês recentemente que a futura presidente do Palmeiras quer de 4 a 6 reforços. E o grande sonho dos aliados dela era contratar o atacante Pedro, que pertence ao Flamengo, negócio praticamente impossível. É bem pouco provável imaginar que o Flamengo negocie uma das suas principais estrelas com um grande rival. Só mais uma sobre o Palmeiras. Com um empate na terça-feira contra o Bahia e os resultados dessa quarta-feira, o Palmeiras já caiu para o 5º lugar na tabela de classificação do Brasileirão. São 40 pontos ganhos e o pior, além de ter sido ultrapassado pelo Red Bull Bragantino e pelo Fortaleza, hoje o Palmeiras tem a mesma pontuação do Corinthians e está apenas 1 ponto à frente do Internacional, que é o 7º colocado. Bom, pessoal, eram todas essas as muitas informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê no fim da tarde com mais novidades e a partir das 11h20 da noite ao vivo com o programa do Nicola. Abraço, tchau, tchau.